Tudo bem? Bom, vou especificar para vocês agora nesse vídeo o tal do detalhamento lá da proposta de intervenção. Detalhamento é uma parte importante, é um dos elementos obrigatórios da proposta de intervenção. E muita gente se embanana, se perde, se atrapalha, não sabe direito como fazer. Então eu vou te falar do detalhamento, vou te mostrar como fazer, vou te mostrar qual a característica dessa ideia, desse período, disso que está colocado ali, para que configure efetivamente o detalhamento. Eu vou te responder algumas dúvidas e questões, vou responder algumas dúvidas e questões que alguns alunos me mandam a respeito de propostas de intervenção. Tomei nota aqui para organizar meu pensamento, né? Mas tem bastante coisa. Detalhamento, proposta de intervenção. Primeira coisa, eu vejo alunos perguntando assim, Pana, posso fazer o detalhamento do agente? Eu vi dizer, um professor falou uma vez que eu não posso fazer o detalhamento do agente. Antes de falar do detalhamento do agente, proposta de intervenção, quando eu for falar de proposta de intervenção, tenho que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, ela é o quarto parágrafo, o último parágrafo, na estrutura que eu peço para os meus alunos com 4 parágrafos, ele é o quarto parágrafo da redação. Nessa proposta de intervenção, eu tenho que apresentar uma ação que vá, em tese, solucionar ou pelo menos melhorar, né, a situação criada pela problemática social que vem no tema. Então, o tema me dá um problema e eu proponho, olha, essas ações podem melhorar. Para que seja uma intervenção, tem que ser uma ação contundente, uma ação que efetivamente tenha como resultado a mudança desse cenário. Ok? Eu tenho que explicitar os meios, como que isso vai ser feito. Não pode ser uma ação estrambólica, mirabolante, um delírio da minha cabeça. Né? Eu tenho que explicitar qual é o autor, quem vai fazer. Eu tenho que explicitar qual a finalidade, o que se pretende, e nessa finalidade muitas vezes se retoma a tese e o tema, né? Eu baixo aquela ideia que estava lá na tese no tema, escrito com outras palavras, eu retomo isso. Mas a estrutura da proposta de intervenção ela vai ser conector conclusivo, pode ser um portanto, pode ser um diante dos argumentos supracitados, qualquer coisa do tipo. Conector, o agente, quem vai fazer, qual a ação, vai ser sempre um verbo, tá? E aí eu tenho que pensar quais são os verbos que servem, que eu consigo lidar bem com eles, que eles produzem um efeito interessante, como se aplica, qual a regência verbal, né? Quem investe, investe em, quem fiscaliza, fiscaliza algo, né? E assim por diante, tá? A ação, os meios, tem que estar explícitos, olha, essa ação vai se dar, vai se desenvolver por meio de tal mecanismo, de tal estrutura, de tal parceria. Eu tenho que dizer por meio do quê? Não usem a palavra através, tá errado. Através, vai aparecer aqui o através, tá? Com S, pelo amor de Deus, através com Z não existe. Mas não é para usar o através, tá? E por último, a finalidade. Bom, e depois tem o detalhamento. Conector, agente, ação, meios, finalidade e detalhamento. Pode ter que ser nessa ordem? Não, não precisa ser nessa ordem. Então, o detalhamento, não tem como eu detalhar o conector. Então eu vou detalhar um dos outros 4. Agente, ação, meios e finalidade. Eu já vi muitos professores falando, e muitos alunos reproduzindo fala de professores, de que não podia detalhar o agente. Eu posso detalhar o agente. Como que eu detalho o agente? Depois de nomeá-lo, de dizer quem é esse agente, eu posso explicitar por que ele é um agente legítimo, por que é pertinente que este ser, que este grupo, que essa entidade, que essas pessoas, que essa instituição seja o agente interventor. Né? Por quê? Por isso, tem legitimidade. Este agente detém os meios, ele possui recursos, expertise, conhecimento. Então, assim, eu vou lá e detalho, mostro, justifico. É preciso que seja este agente por isso, né? Explicito a urgência também, e que, mediante a urgência da temática, é razoável que este seja o agente e talvez não o outro. Tá? Então, a primeira coisa que eu estou te respondendo assim, pergunta, é possível fazer, é correto, vale, pode ser, não vou perder nota se eu fizer o detalhamento do agente? Não vai perder nota, pode fazer o detalhamento do agente tranquilamente. Bom, o que caracteriza um detalhamento? Vou apresentar sobre vários ângulos para vocês, vários não, mas mais de um pelo menos. Eu vi um professor explicando assim, uma vez eu gostei da explicação, ele diz assim, olha, se eu pego uma proposta de intervenção, eu tiro dali, tirei o conector, tirei o agente, tirei a ação, os meios e a finalidade, o que sobrou é o detalhamento. Tá, isso sob certo aspecto resolve, mas não mostra a natureza do detalhamento em si, né? Por que isso aqui é o detalhamento? Então o detalhamento ele aponta para uma dessas coisas, agente, ação, meios e finalidade, trazendo algo mais,
trazendo uma informação extra, que não apenas apontar, mas mostrar um algo a mais, um algo além, apontando para uma dessas coisas. Pode ser a sua justificativa, pode ser uma explicação, né? Pode ser mostrar o impacto. Então eu digo, olha, o agente é esse, ou a ação é essa, e o impacto que se espera é tal coisa, né? Uma vez que em outro lugar, ações análogas ou parecidas, eu posso estabelecer comparação com essa ação, com a atuação de um agente, com a utilização de determinados meios, ou com a busca do atendimento de uma determinada finalidade, em outro lugar, em outro período, em outra época, em outro país, em outro contexto, ok? Então eu posso dizer, olha, isso já foi feito em tal lugar e aconteceu isso. Isso em si não é a ação, mas eu pego a ação é essa. Uma vez que já aconteceu. Eu sugiro para os meus alunos, mas é algo muito particular, meu com os meus alunos. Mas eu gosto de sugerir para os meus alunos que esse detalhamento seja um aposto explicativo. Eu normalmente peço que eles coloquem ou entre travessões, ou se for no final do período, um travessão separando, ou até mesmo entre parênteses, né? Para que fique claro, assim, isso aqui é um pensamento fora, externo à redação normal daquela ideia, né? Isso foi redigido assim, tem um pensamento intruso, é como se fosse uma janelinha, lembra lá dos quadrinhos, que eu tenho a fala, que é um balãozinho com uma coisinha assim, uma quilha, uma pontinha, e quando é um pensamento de alguns personagens, né, é uma nuvenzinha e tem bolinhas, assim. Sob certo aspecto, como analogia, para que os alunos entendam, eu digo para eles assim, o texto é como se fosse a fala, né? Só que durante essa fala, daqui a pouco tu pensou uma coisa assim, isso aqui realmente é assim por tal coisa. É algo que ocorre em paralelo, é algo análogo, concomitante, mas é algo em paralelo. O detalhamento vai ser algo em paralelo à construção dessa proposta de intervenção que tem que apresentar conector, agente, ação, meios e finalidade. Em paralelo a isso eu vou abrir uma janela, tá? Então eu relaciono com outras áreas, com outras ações, com outras coisas. É importante falar da legitimidade. Se eu for fazer o detalhamento dos fins, né, eu posso falar da abrangência. Se pretende solucionar a problemática, mas isso vai até aqui. Ou isso deve focar primeiramente, eu posso ordenar, falar assim, ó, a ação é essa, e deve atingir a ação é essa, com esses meios, com a finalidade de atingir esse público. Mas é possível começar primeiro. Por exemplo, se eu fosse falar de vacinação, é preciso vacinar as pessoas, mas vamos começar pelos mais velhos, depois por aquelas pessoas que têm comorbidade. Isso seria um detalhamento da ação vacinar, ok? Então eu explicito, eu trago alguma coisa a respeito da ação, ou a respeito da finalidade, ou a respeito da explicitação dos meios, ok? Que mais? Alguns alunos me perguntam assim, pode ter mais de uma ação na proposta de intervenção? A intervenção pode ser composta de 2, 3, 4 ações diferentes, né? Então eu coloco uma ação, o agente, uma ação, meios e finalidade. Aí eu quero complementar, eu quero trazer algo a mais, eu coloco uma segunda ação e a explicitação dos meios, ou uma segunda ação e a finalidade. Pode? Pode. Tá errado? Não, não tá errado. Mas é importante lembrar que o teu corretor, o avaliador, ele vai analisar uma, provavelmente a mais completa, né, ou a melhor delas. Então ele vai analisar uma. Também se diz assim, mas o corretor não avalia se essa ação, se ela é boa, se ela vai funcionar, se vai dar certo. Não faz distinção, essa ação é melhor que aquela entre os diferentes textos. Ele pode até ser orientado a não fazer, mas não te esquece, um bom texto é um bom texto, um texto ruim é um texto ruim. Uma boa proposta de intervenção é uma boa proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção que efetivamente possa ou que pudesse alterar a realidade e solucionar a problemática é melhor do que uma proposta de intervenção que daqui a pouco não vai funcionar, ou que daqui a pouco já se tentou e não funcionou, ou que daqui a pouco é um delírio, né? Claro, uma proposta de intervenção que seja delirante, ela vai apresentar problemas na explicitação dos meios, ok? Mas, por mais que não seja dada orientação para o corretor de julgar, avaliar e comparar as diferentes ações, e também ele não deve aceitar uma única ação, ele recebe, o corretor, ouvi dizer, um arquivo, um documento, um PDF, dizendo assim, olha, essas ações aqui são aceitas, esses agentes interventores, ok. Esses aqui já extrapola. Então, se tem uma medida do extrapola, é preciso sim ter cuidado com o que a gente vai colocar, com o que tu vais colocar como ação na proposta de intervenção. Além disso,
tem critérios de avaliação que vão observar a pertinência e a produtividade. Começou a chover aqui onde eu tô, na produtora. Começou a chover bastante. Eu não sei se tá atrapalhando o áudio de vocês, mas eu não vou parar de gravar, tá bom? Falta um pouquinho, só quero concluir o raciocínio. Então, assim, se é necessário que a tua proposta de intervenção ela seja uma derivação, ela advenha, ela seja o resultado, a consequência do desenvolvimento da tua argumentação, não é qualquer coisa que eu posso botar ali. Se eu estruturo uma proposta de intervenção com conector, agente, ação, meios, finalidade, mas isso não tem nada a ver com o que eu escrevi, ou isso não pode ser depreendido, isso não é a consequência imediata e óbvia e necessária e evidente dos argumentos que eu explicitei no desenvolvimento 1 e 2 acerca do tema e da tese, ou se de alguma forma essa proposta de intervenção ela contrasta, ela enfraquece, ela relativiza, ela esvazia a tese que eu explicitei lá na introdução, isso não está bem feito, eu vou acabar perdendo nota, ok? Então, embora o corretor seja orientado a não avaliar a ação em si, há uma série de implicações na escolha dessa ação que pode te tirar nota. Então, eu sempre digo para os alunos assim, desconfiem quando alguém te disser não te preocupa que isso aqui não vale nota. Cuidado. Isso pode não ter um quesito específico em algum critério de avaliação, mas se um texto ruim é um texto ruim. Um texto incoerente é um texto incoerente. Um texto que não é coeso não é coeso. Um texto que é contraditório é contraditório. Então é preciso ter esse cuidado. Vou colocar uma proposta de intervenção? Vou colocar uma proposta de intervenção. Ela tem que estar de acordo, ela tem que reforçar todo o trabalho que eu fiz no meu texto, ela tem que ser o resultado de todo esse trabalho do texto, ela tem que estar, sim, apontando e sendo ofertada como solução exatamente para o tema, que é a problemática, e ela tem que concordar, corroborar, anuir, escolher uma palavra que vocês quiserem, o que está estipulado na tese. Então, não é um tanto faz. O tanto faz, via de regra, não funciona. Panda, mas eu vejo discursos diferentes. Uma pessoa diz isso, outra pessoa diz aquilo. Eu tenho para oferecer para vocês, primeiro, fruto do meu estudo, do que eu estudo e resultado. Né? A média dos meus alunos, há mais de 10 anos, se não beira, ultrapassa os 900 pontos. Tem 2 notas 1000 entre as minhas alunas, queridas, Isadora e Vitória. Beijo para vocês. Tá? Então, assim, muita gente na universidade, muita gente na medicina, notas altas, cursos concorridos, então assim, a minha principal legitimidade é o resultado. Não tem resultado, por isso eu estou trazendo isso para vocês. Tá? Pode ter mais de uma proposta de intervenção? Sim, pode. A proposta de intervenção, ela deve estar conectada, se relacionar, dialogar com o restante do texto, portanto não adianta botar qualquer coisa. Ok? Pensa nos verbos, escolhe os verbos, estuda a regência dos verbos que tu vais usar. Para encerrar, bom, se chegou até aqui, o que eu vou te pedir? Curte este vídeo. Se tu ainda não segue o canal, se tu não está inscrito no canal, por favor, faça isso, marca o sininho, porque aí eu estou sempre postando alguma coisa nova, então eu vou poder estar trazendo conteúdos novos, diversificados, variados, atualizados para vocês. No Instagram, tem um monte de conteúdo que a gente coloca lá, eu e o pessoal da produtora, os meninos que estão cuidando disso. Meninos não porque são guris, mas porque eu sou velho mesmo, a distância é grande. E também, se tu ainda não faz parte, te inscreve lá no canal do Telegram, porque eu tenho colocado bastante conteúdo, muito conteúdo, sobretudo repertório que o pessoal pede muito, né? E tem uma live exclusiva para eles, com correção de redação, tem um monte de coisa legal. Entra no grupo do Telegram. Eu não sei onde faz isso. Procura por aí, acha, deve ter no link aqui embaixo, deve ter em algum lugar, uma forma de tu poder estar junto comigo, me acompanhar e te apropriar desses conteúdos que eu tenho colocado e disponibilizado gratuitamente para vocês nas redes sociais. Ok? Um beijo, fui, era isso. Tchau!